Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história real que inspirou o filme Invocação do Mal 3. Então, se você quiser saber dessa história, já se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, seus colegas, sua família, compartilha para todo mundo. Ativa o sininho para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E curte bastante esse vídeo, tá? Porque a sua curtida vai me ajudar muito, 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 muito. E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Antes de contar pra vocês a história que realmente inspirou o filme, que é de Arne Cheyenne Johnson, eu preciso contar pra vocês a história de Dave, seu cunhado, que é a partir da história de Dave que a história realmente começa. Então, em 1980, Debbie namorava Arne e Debbie era a irmã mais velha de Dave. E Dave tinha apenas 11 anos. E eles estavam procurando uma casa para poder morar e tudo mais. E Debbie, Arne e Dave foram para uma casa onde eles já iam alugar essa casa. E eles foram para fazer a limpeza da casa para ficar tudo pronto para eles poderem se mudar o mais rápido possível. Quando cada um foi para um cômodo diferente, quando o Dave chegou num cômodo, ele ficou sozinho no quarto principal da casa. E conforme ele ia arrumando, do nada ele aparece perto de Debbie, todo branco, nervoso. E a Debbie pergunta pra ele, tipo, o que aconteceu? E Dave conta que no quarto, enquanto ele arrumava, ele foi empurrado por alguma coisa e de repente ele viu um velho com uma blusa xadrez, calça jeans, e no lugar dos pés tinha tipo pés de cervo, não era pés humanos, e que o cara era muito estranho e que o cara falou que se eles se mudassem para aquela casa, ele prometeria que iria machucar todos da família de Dave. Como Dave era criança, tinha 11 anos, a família achou que era invenção da cabeça dele, que ele não queria mudar de casa e tudo mais, então nem levaram a sério. O tempo foi passando e Dave foi apresentando sinais de piora. Ele começava a ter convulsões, ele começava a levitar, ele começava a falar em outras línguas, falar palavrão. E a família viu que aquilo não era normal de Dave, já que Dave era um garoto doce e ele jamais faria coisas daquele tipo. E aí foi quando a família resolveu procurar a ajuda de um padre para saber o que estava acontecendo, por que Dave estava daquele jeito. Foi então que o padre falou para a família para eles fazerem tipo um ritualzinho, que era acender algumas velas e fazer orações perto de Dave para ver se essas atividades que Dave fazia cessavam um pouco. Só que não deu muito certo. Quanto mais a família orava, quanto mais a família estava ali fazendo o que o padre recomendou, mais Dave piorava. O padre então resolveu ir pessoalmente na casa para ver o que estava acontecendo e conforme ele ia orando, jogando água benta, conforme ele ia fazendo todos os passos que estavam ao alcance dele, ele viu com seus próprios olhos que Dave piorava cada vez mais, xingava, falava palavrões, insultava. Então foi aí que o padre resolveu chamar Lorraine e Ed Warren. Quando eles chegaram lá, Ed começou a entrevistar toda a família. Só que ele já tinha percebido que tinha uma energia um pouco negativa na casa. Um pouco negativa assim com a família e tudo mais. E por último, ele foi entrevistar Dave. Quando ele chegou, ele percebeu que a presença maligna estava muito grande dentro de Dave. E quando Lorraine viu Dave pela primeira vez, ela relatou que atrás de Dave surgiu uma sombra preta que era meio densa e ela pôde concluir que existia um demônio dentro do corpo de Dave. Conforme Lorraine e Ed conversavam, conforme eles entrevistavam a família e eles ficavam fazendo várias coisas com a família, né? Perguntas e acompanhavam o desenvolvimento de Dave, eles, com a ajuda de um padre, fizeram uma sessão de 3 exorcismos menores para conseguir tirar
o que quer que estivesse dentro do corpo de Dave. Quando os exorcismos começaram, Ed confirmou que o menino não estava possuído apenas por um demônio, e sim por mais de 43 demônios. E Arne participou de um dos exorcismos. E dentro desse exorcismo, Arne desafiou os demônios, falando que era para eles saírem do corpo de Dave e entrarem nele. Lorraine e Ed falaram para ele que aquilo era loucura, que ele não poderia fazer aquilo, visto que era muito perigoso, tanto para ele quanto para a família. Mas Arne não deu muita importância para aquilo. Com o tempo, Dave foi melhorando aos poucos, mas não tinha melhorado tudo, porque ele ainda fazia algumas das coisas, de xingar, de levitar e tudo mais. Móveis da casa também às vezes se mexiam, estavam fora do lugar. Então, Lorraine e Ed continuaram com a família. Só que um tempo depois desse exorcismo, quando Arne desafiou o demônio, ele sofreu um acidente de carro que, por coincidência, felizmente assim, ele saiu ileso desse acidente. Só que Arne contou para Ed e Lorraine que ele tinha sentido uma forte presença que tinha falado para ele ir a um tal poço, que lá ele conheceria a face verdadeira do mal que estava possuindo ele. Ed e Lorraine falou para ele que não era para ele ir, que não era recomendado que ele fosse, só que mesmo assim ele foi. Ele voltou a casa e viu o tal poço. E segundo Arne, foi exatamente naquele momento que ele parou de estar lúcido e realmente foi possuído. Um tempo depois a família saiu da casa e tudo mais, e Debbie, como já estava noiva de Arne, temia muito que acontecesse alguma coisa com Arne, já que eles tinham feito ele tinha ido no poço, que ele tinha sido possuído e tudo mais, então ela temia muito pela vida dele. Um tempo depois, Debbie arrumou um emprego num canil e, consequentemente, o dono do canil, Alan Bono, deu para eles moradia também, para que eles pudessem trabalhar e morar lá ao mesmo tempo. Só que no dia 16 de fevereiro de 1981, Alan chegou bêbado no trabalho e nesse dia estava Debbie, sua irmã Wanda e a prima delas, Mary, de 9 anos. E Arne já tinha começado a ficar incomodado pelo fato de Alan ter chegado bêbado, estar sendo muito inconveniente naquele momento. Então, o mais rápido possível, Debbie falou para as meninas saírem de lá para buscar pizza. Enfim, ela percebeu que alguma coisa ruim poderia acontecer naquele momento. Só que, quando ela estava tirando as duas meninas de dentro do canil, Alan agarrou Mary e não queria soltar de jeito nenhum. Foi aí que Arne ficou bravo. E segundo Debbie, Arne começou a fazer barulhos de animais, começou a ficar muito nervoso e tirou de dentro do bolso uma espécie de canivete que ele tinha e atacou Alan com mais ou menos 5 a 9 golpes. Arne, depois de ter cometido esse crime, continuou andando, saiu de lá do local andando e foi encontrado pela polícia cerca de 3 quilômetros depois, coberto de sangue. E segundo a polícia, quando encontraram, falou que ele já não se lembrava de absolutamente nada e que ele falou a seguinte frase: "Eu acho que eu machuquei alguém". No dia seguinte do crime, Lorraine ligou para a polícia e afirmou para a polícia que Arne não teria cometido aquele crime lúcido e que ele estava possuído. No dia 24 de novembro de 1981, Arne foi a julgamento. Seu advogado de defesa alegou para o juiz que Arne estava possuído e que ele tinha perdido a sua identidade pessoal, então ele não poderia ser culpado por tal crime. Só que o juiz não acreditou e falou que a defesa de que ele estava sendo possuído nunca poderia ser provada e que aquele argumento nunca poderia ser
levado a um tribunal e que eles esperassem que aquilo fosse levado a sério. Visto também que o advogado de Arne já tinha induzido alguns padres a falarem que Arne tinha sido realmente possuído, alegando que se eles não fizessem aquilo, eles poderiam ser presos porque não estavam ajudando no caso. E foi aí que o juiz declarou que talvez o advogado estivesse meio doido e ele não aceitou de jeito nenhum a defesa de que Arne realmente teria sido possuído. Arne ganhou uma pena de 10 a 20 anos de prisão por homicídio culposo, de primeiro grau, mas ele só cumpriu 5 anos da pena. Aquele foi o primeiro caso que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Brookfield, em Connecticut, em que o réu tentou provar a sua inocência, alegando que tinha sido possuído. O caso, obviamente, ganhou muita mídia, porque naquela época o casal Warren já era muito conhecido, justamente por diversos casos que tinham já feito. Então, a mídia caiu em cima, falando, será que é verdade? Será que Arne está mentindo? O que será que aconteceu? E o caso ganhou muita visibilidade. Porém, até hoje, muitas pessoas não acreditam que Arne realmente tivesse sido possuído e que ele teria cometido o crime por ordem de um ser sobrenatural. Então, o juiz realmente deu a sentença para ele e falou que nunca mais ninguém poderia alegar isso dentro de um tribunal. E o terceiro filme do Invocação do Mal vai contar exatamente essa história, que vai contar esse caso que eles tentam resolver. Tanto é que o nome do filme é Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, o que prova basicamente tudo que Arne disse que ele só cometeu esse crime porque alguém mandou ele fazer. E eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ver esse filme, porque eu confesso que eu gosto muito da franquia do Invocação do Mal. E eu quero muito, muito, muito saber, né, o que vai acontecer, como eles vão abordar cada uma dessa história. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se inscreve aqui no canal pra dar aquela forcinha. Dá like, bastante like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com sua família, seus amigos. Sabe aquela pessoa que você conhece, que é fã de filme de terror ou que goste dessas histórias? Compartilha esse vídeo porque vai me ajudar muito, muito, muito. Não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!